Shabbat Shalom, pessoal da Aliyat Torani. Shabbat, Parashat Ki Tisa. E como a gente sabe, Parashat Ki Tisa tem vários acontecimentos muito importantes e polêmicos na história de Am Yisrael, na história do nosso povo. Para a gente conseguir falar um pouco de cada coisa, vou pegar um assunto que ele envolve alguns outros assuntos, porque a gente sabe que a gente não tem muito tempo. No início da nossa Parashá, Deus, ele ordena a Moshe, ele fala para Moshe que a gente vai ter que fazer no Beit HaMikdash, no Mishkan, um incenso, Ktoret. E nesse incenso, ele diz como é que vai fazer, né? Tem esse ingrediente, esse ingrediente, esse ingrediente, e no final você faz assim, assim, assado, vai sair o incenso. Muito bom. E um dos ingredientes se chama Helbena. O que significa Helbena? Helbena era aquele ingrediente que... Sabe quando aquele cara que acabou de sair do trabalho, tá suado, ou sai da ginástica, assim, cara que tá com aquele cheirão, assim? Então, exatamente isso era Helbena, talvez até pior. Tinha aquele cheirão, assim, bem ruim. Mas, quando ele se juntava com todos os outros ingredientes, então, ele ficava com um cheiro muito bom. Ele melhorava muito o cheiro do incenso. Isso era o Helbena. A gente pode falar que, tá bom, Deus quis mostrar que Helbena... ele é um cheiro ruim, mas quando se junta com os outros fica bom, e só isso Deus quis dizer. Mas como a gente sabe, nada na Torá é à toa, e tudo que Deus faz é muito específico, muito detalhista. Então a gente tem que ir pro outro lado da nossa parashá para entender melhor o que significa esse Helbena no meio do incenso dentro do Beit HaMikdash. Um outro fato que tem importante na nossa parashá, que é o famoso Reta Egel, o pecado do bezerro de ouro. Deus falou para Moshe subir 40 dias. Ele subiu, o povo achou que já tinha passado 40 dias, fez um bezerro de ouro, uma idolatria. Deus mandou Moshe descer, Moshe desceu, quebrou as tábuas. O que significa isso? O que significa esse pecado que o povo fez? Moshe Rabbeinu, depois do pecado, ele subiu de novo lá pro monte de Sinai, para Har Sinai, para mais 40 dias e 40 noites. Para fazer o quê? Para pedir desculpas para Deus. Para pedir que Deus desculpe a Am Yisrael, desculpe o povo. Deus falou para Moshe: eu vou destruir todo esse povo e vou construir um povo inteiro de novo de você. Moshe virou para Deus e falou: como assim? Óbvio que não. Se você for destruir esse povo, me destrói também. Tira meu nome desse teu livro aí. E você pode botar o mundo lá para antes de Bereshit, da criação do mundo, Tov Vavou, o vão e vazio, mas eu não vou abandonar esse povo e essa Torá. O que Moshe Rabbeinu fez nessa hora? Nessa hora, Moshe Rabbeinu, ele mostrou que ele estava apto a entregar toda a sua alma, Limsoret Nafsho, para Am Yisrael, para a Torá de Am Yisrael. E isso era tudo que Deus queria ver. Deus, quando falou para Moshe que ele ia destruir todo o povo, ele não queria que Moshe falasse: ah, tá bom, por favor, destrua. Pelo contrário, ele queria que Moshe Rabbeinu mostrasse as forças que o povo de Israel estava recebendo nessa hora, de entregar a alma dele para Am Yisrael, para a Torá de Am Yisrael. E foi exatamente isso que Moshe Rabbeinu fez. Então a gente pode até ter imagem na nossa cabeça que depois que Moshe Rabbeinu falou isso para Deus, Deus virou para um lado, virou para o outro e falou para os anjos dele: vocês estão vendo? Eu falei para vocês que ele ia passar no teste que eu ia dar para ele. Então, e o que isso tem a ver tudo com o Reta Egel, com o pecado do bezerro de ouro e com o Helbena? Depois que Moshe Rabbeinu falou isso para Deus e Deus falou para ele que não ia destruir o povo, a gente vê que tudo isso, toda essa força que o povo de Israel recebeu, saiu eles botou na prática essa força só por causa do bezerro de ouro. Se não tivesse o bezerro de ouro, talvez não teria toda essa força. A gente teria, mas no potencial, não na prática. E então o bezerro de ouro é como se fosse, como a gente chama na Gemara, Yeridá letzorech aliyah. Foi uma queda de Am Yisrael, mas para subir muito mais alto. Claro, Israel chegou num nível muito mais alto depois, que ele está disposto a entregar toda a alma dele para o próprio povo e para a Torá.
E isso é exatamente o Helbena no Ktoret, no incenso. Que ele é uma coisa muito ruim, é o pecado, puxa para baixo, mas quando ele se junta tudo com o Am Israel, com todas essas forças de Am Israel, ele vai para um nível de cheiro bom que não existe igual. E esse ponto da gente dar a nossa alma para Am Israel, amar todo o Am Israel a ponto de estar pronto a morrer e de Deus esquecer da gente, é uma coisa muito importante, que a gente tem que ter sempre na nossa cabeça. E com certeza, no futuro, quando tiver a Geulah, esse vai ser o Matzav. E talvez até muito melhor do que a gente consegue imaginar. Mas a gente já consegue ver isso hoje em dia a gente já consegue ver. Como? A gente tem um exército. O que significa exército do povo de Israel? O exército do povo de Israel é aquele soldado que está disposto a dar a alma dele, a se sacrificar a ponto de sacrificar para que pessoas possam viver aqui em Eretz Israel com Torá e que tenha Am Israel com Torá de Am Israel. Então só isso de ter um exército já mostra que a gente já está no caminho de Geulah, que a gente está chegando lá. Ainda tem um caminho longo, a gente está só no início, mas a gente já começou. A gente está na porta da Geulah, na porta da redenção final. Se Deus quiser, a gente consiga sempre botar dentro da gente esse sentimento de Am Israel, de Torá de Israel, que o que é isso aqui? A gente tem esse potencial dentro da gente. Moshe Rabbeinu mostrou pra gente que a gente tem esse potencial, e não só isso, que a gente tem como botar ele na prática. Então que se Deus quiser, cada vez mais a gente consiga ter esse sentimento, não só esse sentimento, mas colocar ele na prática. E a gente consiga trazer a Geulah o mais rápido possível. Shabbat Shalom, e tudo de bom aí pra todo mundo, a gente se encontra na